Olá pessoal, aqui é Bárbara Alice. Conforme prometido para vocês, essa é a parte 3 da resenha do livro Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas. Tenho duas novidades muito legais para compartilhar com vocês. A primeira é que a nossa resenha está saindo oficialmente pelo canal Direito Religioso. Os autores do livro, o Tiago Rafael Vieira e o Jean Marques Regina, decidiram ceder para a gente esse espaço, né? E eu deixo aqui o meu obrigada muito especial aos dois. E já pedindo a vocês para que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E se você já é inscrito, dá uma conferida se o sininho das notificações está realmente ligado, porque às vezes chega conteúdo novo no canal e você acaba não recebendo porque o sininho da notificação não está ativado. Os autores eles estão fazendo questão de postar vídeos toda semana a respeito de vários temas da seara do direito religioso e é extremamente importante que vocês estejam a par de todos esses assuntos. A segunda novidade, né, nesse clima de segunda, é que saiu a segunda edição do livro. Vocês podem perceber que ele está com uma interface mais bonita, né, e ele está muito turbinado. A primeira novidade dentro dessa segunda é que o prefácio da obra agora é escrito pelo pastor e professor Franklin Ferreira. Nós temos o prefácio da primeira edição, que é escrito pelo Dr. Ives Gandra, e nós temos o prefácio da segunda edição, escrito pelo professor Franklin Ferreira, que é autor desse livro aqui. Você já deve conhecer, Contra a Idolatria do Estado. O professor Franklin Ferreira, nesse livro aqui, ele vai tratar a respeito de como cada visão política ela se formou ao longo dos anos, como a igreja ela atua perante o Estado e qual o nosso papel como cristãos na influência e na construção de uma boa política. Esses conteúdos dão ao professor Franklin um argumento de autoridade para nos indicar boas obras. E o Tiago e o Jean eles vão estar gravando um review a respeito desse livro. Então fica ligadinho no canal se você quiser conhecer mais a respeito desse assunto. E sobre uma das figuras que fazem o prefácio dessa segunda edição. A segunda novidade que está na segunda edição, são muitas, eu escolhi algumas para compartilhar com vocês, é que os autores decidiram trocar o termo laicidade aberta por laicidade colaborativa. Não que laicidade aberta esteja errado, mas o termo laicidade colaborativa, né, principalmente porque eles protagonizam uma obra, né, da doutrina do direito religioso, né, então eles procuram trazer os termos mais adequados para explicar tudo que envolve a dinâmica do direito religioso dentro do ordenamento jurídico brasileiro e dentro da rotina dos religiosos. Laicidade colaborativa demonstra uma colaboração entre a ordem religiosa e a ordem secular. Nós só vamos ter uma ordem secular saudável se a ordem religiosa estiver preservada. A ordem religiosa ela contribui para um bom desenvolvimento, né, e uma boa evolução do Estado Democrático de Direito. E, além dessa novidade, a segunda edição também vai tratar a respeito da Lei 13.796 de 2019, em que foi permitido para os alunos da escola faltarem às aulas por motivos de confissão religiosa. É mais uma vez a bandeira da liberdade religiosa, do Estado laico, sendo devidamente preservada pela lei. Apesar da gente se deparar, né, com algumas decisões que contrariam diretamente esses princípios basilares da nossa Constituição, nós não podemos deixar de lembrar dos avanços, né, que a atual gestão tem nos cedido, né, e eles explicam o conteúdo dessa norma, como ela se aplica na vida prática dos alunos, né, e de como isso é um marco na questão do Estado laico e da liberdade religiosa. Agora, vamos falar dos capítulos 4, 5 e 6, que eu fiquei devendo para vocês no último vídeo. Esse vídeo encerra a nossa trilogia sobre direito religioso em grande estilo, porque estamos falando da segunda edição. Em menos de um ano, os autores viram a necessidade de lançar a segunda edição, o que demonstra o interesse, não só dos nossos juristas, dos nossos advogados, mas da Igreja Brasileira e de outras organizações religiosas de entender como a lei se comporta, para preservar a igreja e como a igreja influencia na existência de uma lei efetiva.
O capítulo 4 do livro vai falar a respeito dos líderes religiosos. Qual é a natureza de um líder religioso? Um líder religioso, ele é chamado por uma vocação espiritual, o que não se assemelha à figura de um profissional do mercado de trabalho. O profissional do mercado de trabalho, né, o empregado, o empregador, né, essa relação que existe entre os dois envolve geração de emprego, geração de renda, geração de lucro, né, crescimento de empresa, indústria, mercado de trabalho. E esses pontos, eles não envolvem a constituição de uma organização religiosa. Os pontos, né, que formam uma organização religiosa são pontos predominantemente transcendentais, ou seja, não são coisas dessa ordem aqui da Terra, são coisas de uma ordem que está acima. Então, pela natureza da igreja e de qualquer outra organização religiosa não ser semelhante à natureza do Estado, é que a figura do líder religioso merece uma atenção especial, né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que inclusive na classificação brasileira de ofícios é definido, né, o que é a figura do líder religioso, né, que não se assemelha à figura do profissional do mercado de trabalho. Além de explicar essa diferença, né, da natureza dessas duas figuras, do profissional do mercado de trabalho e do líder religioso, que ele é chamado para uma vocação espiritual, ele lidera a comunidade de fé nas suas práticas litúrgicas, né? Essa é a definição de líder religioso que você vai encontrar aqui. Existem outros pontos também importantes que os autores tratam no capítulo 4, né? Como, por exemplo, a questão da inexistência de vínculo trabalhista entre o líder religioso e a organização religiosa. Por ele exercer esse cargo de liderança, por uma chamada espiritual, uma vocação espiritual, mais uma vez a gente percebe que não há semelhança, né, entre o empregado que é contratado pelo empregador que vai prestar serviço em troca do salário e o empregador vai estar pagando o salário para que o empregado preste o serviço. Não. O líder, ele faz isso porque ele tem uma chamada específica, espiritual, para estar cuidando da comunidade de fé. Por isso que ele não tem vínculo trabalhista com a igreja. Mas isso não significa que a igreja não tenha obrigações, né? Não tenha que cuidar do seu líder. Por quais razões a igreja tem que cuidar? O capítulo 4 também trata a respeito disso. E da mesma forma, o fiel consagrado. A figura do fiel consagrado, ele não é o líder da comunidade de fé, mas ele auxilia, né, em questão do ensino, em questão de apoio na realização de atividades. E essa figura também não possui vínculo trabalhista com a igreja. Né? O monge que vive em enclausuramento, que vive a vida dedicada ao ensino, ao estudo das escrituras, da obediência ao abade, né? Essas figuras dos fiéis consagrados também não se assemelham à figura do profissional no mercado de trabalho. Então, o capítulo 4 trata desses pontos, né, que envolvem a rotina dos líderes religiosos, dos fiéis consagrados, né, e de como a igreja ela deve se organizar corretamente, né, para que haja um bom andamento da relação entre igreja e líderes, né, igreja e outras pessoas que compõem a comunidade de fé, que compõem a condução da comunidade de fé. Né? E por que o Estado ele não pode tratar o líder religioso da mesma forma que ele trata uma pessoa que faz uma faculdade, que se profissionaliza para ir trabalhar e receber, né, em troca desse trabalho. É isso, né, que trata o capítulo 4, que eu considero um dos capítulos mais importantes, porque os nossos líderes de nossas igrejas, eles precisam ser bem cuidados. É nossa obrigação, como fiéis, não só de uma organização religiosa cristã, mas de outras naturezas também, entender como nós podemos bem cuidar dos nossos líderes, e como a gente pode proteger esses líderes de qualquer arbitrariedade por parte do Estado. O capítulo 5, ele vai estar tratando de direito tributário e direito religioso, que é outro tema também que está no top 10 aí dos debates em redes sociais. Igreja não deveria gozar de imunidade tributária porque ela é como se fosse todas as outras pessoas jurídicas de direito privado. Gente, não é só a igreja que goza de imunidade tributária. Qualquer outra organização religiosa também tem essa previsão constitucional. A gente está numa tendência muito forte, né, de combate ao cristianismo, de combate à tradição cristã, né, vendo cada dia mais raízes antirreligiosas, né, que são frutos de políticas progressistas, fruto do marxismo cultural, né,
fruto desse combate direto, né, à cosmovisão cristã. Então a gente vê pessoas com um entendimento muito raso a respeito da essência da igreja, né, e trabalhando com a ideia de imunidade tributária como se ela fosse uma benesse do Estado só para a igreja. Primeiro ponto, a imunidade tributária, ela não é nada mais nada menos que um reconhecimento do Estado à figura da organização religiosa. O Estado reconhece a importância da espiritualidade, né, para os seus cidadãos e, por isso, ele fornece a proteção que é sua obrigação. Não é uma benevolência por parte do Estado, é um reconhecimento de uma obrigação que tem que ser cumprida, porque a confissão de fé é o que constitui uma das principais bases do pensamento humano. Então, é por isso que a nossa Constituição, ela garante a imunidade tributária para qualquer organização religiosa, não só as de caráter cristão. Entender qual é a natureza da igreja, porque o nosso ordenamento jurídico ele se comporta dessa forma. Né? Os nossos tributos, né, que nós temos, né, que nós conhecemos na Constituição, no Código Tributário Nacional, eles têm um caráter compulsório. Você não paga o tributo se você quiser. Não, eu escolho pagar esse tributo. Não, ele está vinculado às atividades que você realiza. Né? E isso não se assemelha à rotina da igreja. A comunidade de fé, né, e tem que repetir isso, as outras organizações religiosas também, né, a comunidade de fé, ela tem por fim promover a comunhão entre os irmãos, o crescimento espiritual, né, o fiel, ele escolhe seguir essa confissão de fé, porque ele entende que existe alguém superior, e ele quer viver conforme a vontade desse ser superior, conforme a vontade de Deus, né, e isso não se assemelha à rotina de tributação, né, que nós temos na Constituição e em nosso ordenamento jurídico. Né? São questões de naturezas diferentes. É uma questão secular e uma questão espiritual. É por isso que o Estado ele não pode cobrar impostos das organizações religiosas, porque nós estamos tratando de duas naturezas diferentes. Então, entender qual é a função da imunidade tributária, por que ela existe, né? Qual é a diferença entre imunidade e isenção, que inclusive os autores eles já falaram sobre isso em um vídeo anterior. Se o vídeo não aparecer aqui, onde eu estou apontando para vocês, eu vou deixar ele na descrição do vídeo, tá certo? Continuando, a obra, ela caminha exatamente com o intuito de nos mostrar qual é a natureza da organização religiosa, né? Porque o Estado, ele tem que proteger a organização religiosa, porque ele está protegendo o que é de mais importante para nós, aquilo que nós cremos, aquilo que nos motiva, né? Assim como nós falamos a respeito da natureza do preâmbulo constitucional, né, que o nome de Deus está previsto no nosso preâmbulo porque demonstra a motivação do povo naquele momento em que a Constituição foi construída, em que ela foi outorgada. Então, isso se reverbera em toda a rotina da organização religiosa. E nós, como portadores de uma confissão de fé, nós precisamos entender isso. Né? Da mesma forma, a questão do líder religioso, que a gente falou no capítulo anterior, um exemplo de líder religioso clássico é a figura do pastor. Vejam, aqui, lá em 1 Pedro, eu gostaria muito de trazer esse exemplo para vocês, né, para reforçar no que consiste a figura do líder. Percebam que está aqui em 1 Pedro 5, do 2 ao 3, esses dois versículos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ignorância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. A figura do líder religioso é uma figura base para a formação do caráter da comunidade de fé. A comunidade de fé, ela se inspira na figura do líder religioso. É por isso que o nosso ordenamento jurídico, ele tem que fornecer uma proteção especial e nós, como cidadãos, não só como portadores da confissão de fé, mas como pessoas que buscam defender de forma efetiva a existência da organização religiosa, nós precisamos entender a natureza. Vejam a natureza da figura do pastor. Cuidar do seu rebanho, ser uma referência. Isso está muito mais ligado à questão da formação moral, da formação confessional, né, de uma comunidade de fé. Né, o que difere da rotina secular, né, de uma pessoa que está trabalhando, de uma pessoa que presta serviços para o Estado.
a administração pública ela precisa se estruturar de uma forma que cuide dessas figuras tão importantes para a formação do pensamento humano. A conclusão e o pós-fácil do livro, eles fecham a obra exatamente com esse pensamento. O pós-fácil foi escrito pelo professor Marcos Boeira, uma figura muito importante para o nosso pensamento acadêmico. E assim como os dois prefácios aqui dessa segunda edição são verdadeiras aulas, o pós-fácil também é uma verdadeira aula que timbra o livro da melhor forma possível, falando da cristandade, que são os governos que tinham bandeiras predominantemente cristãs, a função das instituições na formação de bons governos, como a cosmovisão cristã ela contribui para a existência de governos saudáveis e qual o nosso papel para garantir que o Estado democrático de direito ele se mantenha de forma saudável. Nessas últimas semanas, nós estamos nos deparando com decisões que contrariam diretamente não só a liberdade religiosa, mas também a liberdade de expressão. E isso, de forma alguma, pode nos intimidar. Então, entender a nossa natureza, entender como a Constituição ela protege esses princípios básicos para a existência do homem e para a formação de um bom cidadão, são muito importantes. E o livro, ele nos conduz a isso. O livro, ele é um incentivo para isso. E o pós-fácil, ele segue nesse mesmo caminho. Fechando essa trilogia, a minha perspectiva a respeito desse livro é que ele foi resposta de oração para estudantes de direito, para profissionais que desejam servir a Deus ou servir a sua comunidade de fé, independente de qual religião você seja, da melhor forma possível e que não tinham os meios para exercitar esse serviço. Assim como a figura do líder está ligada a uma vocação espiritual, nós entendemos que o nosso trabalho, como juristas cristãos, também é fruto de uma vocação. Nós fomos chamados por Deus para servir a igreja. Você foi chamado por aquilo que você crê para servir a sua comunidade de fé. E compreender como você pode fazer isso da melhor forma é o pilar central do livro Direito Religioso. Eu deixo aqui o meu obrigada, mais uma vez, aos doutores Tiago Rafael Vieira e o doutor Jean Marques Regina, que empreenderam um tempo muito importante para escrever a respeito desse livro e abençoar a Igreja Brasileira, abençoar as organizações religiosas, que por muito tempo foi tratada como uma instituição fraca, que não merece nenhum cuidado por parte do Estado. E, na verdade, a Igreja ela é muito mais forte do que nós pensamos, tão fato é que é ela a principal influenciadora de governos saudáveis. Percebam, a ideia da confissão de fé cristã, de que o homem ele não nasce naturalmente bom, e ele não nascendo naturalmente bom, ele precisa de um salvador para que o ajude a andar em retidão. Essa ideia, ela inspira a questão da lei. Santo Tomás de Aquino vai falar que a função da lei é ordenar, permitir, proibir e punir. Esses 4 componentes da lei constituem a lei que existe para promover o bem comum. Se os homens eles não nascem naturalmente bons, eles precisam de meios para que eles ajam corretamente. E a lei é um desses meios. Então, a ideia de uma lei saudável, que garanta o bem comum a todos dentro de uma civilização, ela provém da tradição cristã. Então, o livro não só trata de questões jurídicas, mas de questões históricas, que está mais do que na hora nós sabermos bem, para que estejamos com isso na ponta da língua e não sejamos vítimas de nenhuma arbitrariedade por parte do Estado. Eu deixo meu muito obrigado e até breve.